Pois é, tem nações e nações. Mas vamos pensar no Brasil. O Brasil é um país dos povos originários. Eles estavam aqui, sabe Deus há quanto tempo. Aí chegaram os portugueses, foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente, inclusive cometendo injustiças com os povos originários, ocupando os espaços que eram deles, enfim. Esse montão de gente, como é que transforma isso numa nação? Tem gente que diz assim, não, a Bíblia é o livro de Deus, então está tudo certo. Mas é isso mesmo? A gente não precisa de verdade de uma estrutura que é o que a gente chama de Constituição? Afinal de contas, Constituição também não é de Deus? Você vai saber daqui para frente. Pois é, gente, tem povos que sobrevivem sem Estado e sobrevivem sem lei. Eles são uma etnia, eles têm costumes, eles são assim desde tempos perdidos na memória. Mas há outros povos que são o resultado de um ajuntamento muito grande, de gente que veio de tudo quanto é canto. E há outros povos, como os judeus, por exemplo, que durante 400 anos foram escravizados. Eles tinham uma fé comum, que nem era tão desenvolvida ainda, e, claro, eles estavam todos escravizados. Eles tinham certeza de que eram um povo de Deus. Os seus antepassados disseram isso para eles. E eram mesmo. Mas estavam escravizados. E não tinham muita coisa, não. Porque, assim, hoje eu e você sabemos mais sobre Deus do que eles sabiam lá no Egito. Eles se mantiveram porque tinham um ancestral comum, uma base familiar comum, filhos de Jacó, e porque tinham uma fé comum, que era a fé no Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Aí, 400 anos depois, Deus apareceu, chamou Moisés e os libertou do Egito, como você sabe. Agora, sabe o que é mais curioso? É que a primeira coisa que Deus fez quando os tirou do Egito, no deserto, logo depois que eles entraram no deserto, rumo ao que eles vieram a conhecer como a Terra Prometida, sabe o que Deus fez? Deus lhes deu uma constituição. Uma constituição. Chamou Moisés e lhe deu constituição. A partir daquele dia, Moisés continuava líder do povo de Jacó, mas já não tinha todo o poder. Sim, porque agora o poder estava conscrito na lei. Qualquer camarada no arraial de Israel podia dizer num determinado momento: ô, senhor Moisés, o senhor não pode fazer isso, não. Sabe por quê, senhor Moisés? Porque está na lei. Então, o poder passou de Moisés para a lei. Isso é Constituição. A Constituição impede a ditadura. A Constituição impede a tirania. Se a Constituição vier de duas fontes possíveis, de Deus, como veio a de Jacó, ou do povo, como Deus mesmo quis, quando lá na primeira igreja em Jerusalém, disse que o povo deveria escolher, e o povo escolheu. No dia que o povo escolheu os diáconos, Deus estava dizendo a todos nós
que a vontade dele passaria pela voz do povo. Então, a voz do povo se tornou responsável pela Constituição, por criar um corpo de leis que formatasse uma nação. Então, a pergunta continua. Constituição é ou não é também de Deus? Nós vamos para o debate e eu quero que você pense que a primeira coisa que Deus fez com Moisés, depois que tirou o povo do Egito, a primeira coisa que Deus fez foi dar Constituição. É isso. Vamos ver como é isso daqui para frente. Então, pessoal, estamos aqui com a nossa pergunta. Constituição, afinal, também é coisa de Deus? Eu me lembro de um tempo atrás, eu vi uma propaganda de um grupo evangelicoide qualquer, porque evangélico não faria isso, mas um evangelicoide faz. E eles tinham até um panfletinho, e nos carros puseram aqueles adesivos, e os dizeres eram: Bíblia sim, Constituição não. Que é um negócio assustador, né? E, bom, se bem que parece que o STF e os políticos concordaram com eles, porque os dois quebraram a Constituição, deram golpe de Estado, sustentaram o golpe de Estado, ou seja, parece que a visão daqueles evangelicoides venceu. Bíblia sim, Constituição não, inclusive o que deu nesse fundamentalismo louco e nesse moralismo nonsense, né? Absolutamente ilógico. E verdade seja dita, tudo isso é totalmente contra o que a Bíblia ensina, né? Exatamente. Então, como é que vocês veem isso? Olha, Bíblia sim, mas ser bíblico não é ler do jeito que está sendo lida a Bíblia. Ser bíblico é ler e extrair dali os princípios. E Constituição vem desses princípios. Exato. Que é organizar a sociedade em cima de pactos, de ações e de regras que ajudem a vida em comum. Aliás, antes de dar a lei, Deus celebrou um bocado de pacto, né? Um monte de pacto. Pacto com Abraão, pacto com Isaac, pacto com Jacó. Exatamente. A Constituição é aquilo que vai reger, normalmente, a sociedade. É aquilo que vai determinar. Como bem colocou Ari no início, Deus retirou, então, aquela autoridade de uma pessoa e colocou na mão do povo. Ele pulverizou. Deus pulverizou. E aí, quando a gente quebra a Constituição, a gente está realmente sendo antibíblico. Exato. Está sendo antibíblico, porque a Constituição é uma maneira da convivência fraterna, de possibilitar que a gente não se mate. Né? E a Constituição tem uma vantagem, não é? Que ela pode ser aperfeiçoada, tá certo? Exatamente. Um texto sagrado não dá para mexer, tá certo? Então, você tem de pegar os princípios do texto sagrado, seja ele qual for, mas você tem de lembrar que a Constituição é do povo e pode e deve ser aperfeiçoada, né? Porque, afinal de contas, a nossa Constituição mesmo, nós já tivemos constituições muito injustas. E agora faz 30 anos que nós, 31, né? 31 anos que nós temos uma Constituição, vamos dizer, de esquerda. Muito uma boa, Constituição de esquerda, boa, baseada em direitos humanos, em seguridade social e tal. Se bem que está perigando aí, não está não? Olha, cada vez que há um golpe contra a sociedade, se rasga a Constituição. No Brasil aconteceu em 64, em outros momentos. Dizem que a Constituição de 1946 foi a
melhor de todas. Eu ouvi falar também. já ouvi Inclusive, falar isso, é. inclusive, muitos textos evangélicos ajudaram na muito. construção daquela Constituição, muitos documentos evangélicos. Era mais assim, liberal, mais aberta. No tempo que os evangélicos eram evangélicos. Agora que está mais evangelicoide aí, mas a Constituição de 46 era muito Agora, boa. hoje se quebra a Constituição sem rasgá-la, torcendo, até ela ficar na forma que o poderoso quer no momento. É bom a gente pensar e colocar também, pontuar, que segundo as normas modernas, a Constituição, para ela ser realmente uma Constituição, ela tem que contemplar pelo menos duas coisas. Tem que contemplar a organização, né, do Estado, a organização fundamental do Estado e direitos humanos. A partir do momento que se quebra qualquer uma dessas linhas, deixa de ser uma Constituição. Passa a ser um tratado para sustentar uma ditadura. Exatamente. Né? É isso mesmo. Ela vai exercer domínio de alguém. Ou vai servir ao domínio de alguém. Vai servir ao domínio de alguém. E o entendimento de direitos humanos, ele muda com o tempo, no sentido que a gente vai tendo mais clareza. É verdade. Há coisas que há 2 séculos, há 1 século, a gente via, a sociedade via de um jeito. E aí vai mudando, porque a gente vai vendo o que é ser humano e o que é direito humano ao longo da história. Não é uma Constituição fechada. E direito humano é um negócio que Jesus é mestre, né? Porque ele falou, eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso de abrigo, de refúgio, não é? Fui forasteiro, vocês me acolheram, então eu sou um refugiado, então eu preciso de refúgio, eu preciso de direitos garantidos, né? De acesso aos direitos, eu preciso de casa, preciso de roupa, eu preciso de escola, eu preciso de transporte, né? Estive nu e me vesti, se você me desse condições de vencer a minha fragilidade. Eu preciso de médico, eu preciso de hospital, eu preciso de remédio, eu preciso de visita, não é? Eu preciso de amparo, porque eu estou doente, e eu preciso ser tratado com decência, mesmo quando a lei disser que eu tenho de passar um tempo de reclusão. Eu tenho de ser tratado decentemente. Eu estive preso, então tem de ser com decência, tem de ser para recuperação. Ou seja, Jesus é o mestre dos direitos humanos. Então, nesse sentido, a presença cristã não devia ser para aprimorar sempre a Constituição no que tange aos direitos humanos? É bom pensarmos que quando Deus coloca a Constituição, a lei a Moisés, posteriormente, ele vai dizer através dos profetas que o que deveria reger aquele que deveria reger aquela pessoa que era realmente do Cristo, de Deus, cheio do Espírito Santo, seria uma lei interna. Ou seja, essa lei não tem como ser seguida, mas apenas manifesta. Isso, e você me faz lembrar... Você diz que é um código moral, código ético. Exatamente. Que nasce no coração de quem está com Deus. Exatamente. Ou seja, não podemos impor aquilo que acreditamos no outro. Isso é extremamente importante. Além disso, a própria Bíblia Sagrada, ela precisa ser interpretada. Nós não temos como ler a Bíblia com os olhos desse século. Então, se a gente pega a Bíblia da maneira que está, para servir de uma Constituição nos dias de hoje, vamos cometer alguns crimes aí. Sim, absurdos. Tem que haver interpretação, tem que haver uma hermenêutica. Tem que haver o negócio é buscar o princípio, né? Buscar o princípio. Se nós não conseguimos fazer isso com as doutrinas hoje em dia, ou seja, passar pela cruz, fazer hermenêutica tendo Cristo, quanto mais a lei dos homens, como é chamado hoje. Então fica claro que esse negócio de usar a nossa fé para impor nossos códigos é um crime. Eu lembro muito do texto de Paulo, a letra mata, espírito vivifica. A gente tem que ler as Escrituras a partir realmente dos princípios espirituais que estão em Jesus Cristo, que ele já deixou com clareza e simplicidade e que vale pelos séculos dos séculos. E a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos nasceu disso. Nasceu de um contexto onde Jesus estava por trás, mas os princípios de Jesus estavam por trás. Então, isso significa que
seja o que for que a fé religiosa promova para os seus respectivos fiéis, os fiéis não têm o direito de usar a sua fé como motivo para se impor, tá certo? Não. Fé não se impõe, fé não é Constituição. Não é por decreto. Não é por decreto. A Bíblia é um livro que tem de nos inspirar a cooperar com a sociedade, de modo que a sociedade se aprimore no conhecimento e no respeito aos direitos humanos, mas nunca, jamais substituir Constituição ou se impor ou tomar o poder. Tudo isso é um desvio da Bíblia. Totalmente. Então, os evangélicos não deveriam fazer isso. Nós somos aqueles que acreditamos nos profetas, como Zacarias, que diz que não é por força nem por violência, mas... Então, é isso aí, gente. Nós vamos dar uma paradinha, mas é o seguinte, a Bíblia é para ajudar e não para se colocar no lugar da Constituição. Ok, estamos de volta. Então, Constituição é também coisa de Deus? A Constituição brasileira, a Constituição Cidadã de 1988, está fazendo 31 anos. E a grande pergunta é, ela seria aprovada hoje? Porque ela foi quebrada o tempo todo. Foi ou não foi? Eu lembro que a gente começou aqui no Brasil em 2016, final de 2015, começo de 2016, a gente começou a dizer que a Constituição estava sendo quebrada com o impeachment, que era um golpe de Estado. E um bocado de gente achou que não. E a gente insistindo nisso, tanto é que a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito nasce nesse momento. A pergunta é, depois de 31 anos de Constituição, ela foi quebrada ou não? Foi um golpe ou não? E tem ainda a agravante de que um bocado de gente que participou do golpe agora está dizendo que é golpe. O que vocês acham? É golpe. Se os próprios... Foi e continua sendo, continua né? sendo. Se os próprios participantes dizem, quem somos nós para dizer o contrário? E a história da Constituição de 88 é muito interessante, um momento histórico. Nós estávamos saindo da ditadura militar, do regime autoritário. O nojo, do como nojo, disse o né, Ulisses, né? com ódio daquilo. E aí criamos uma Constituição avançadíssima, que tem pontos dela que não foram regulamentados até hoje. Isso é um problema, não é? É um problema, é um problema. Não era a primeira coisa que a próxima legislatura tinha de fazer, Exatamente. que era regulamentar uma Constituição tão avançada quanto aquela? Exato. O direito à moradia. Só recentemente surgiu o Estatuto das Cidades, que deu regulamentação ao direito universal de ter onde morar. Isso. Né? E mesmo assim não é obedecido hoje. É verdade. Não é obedecido. E é bom a gente relembrar, falei em um programa passado, a finalidade da Constituição. Vou ler novamente, porque é bom gravar isso, a gente precisa e ter isso em mente, que a ideia dessa Constituição, que, diferente da primeira, que foi uma imposição, a primeira Constituição do Brasil foi uma imposição. Essa não, pelo menos em tese, estava ali aqueles que nós colocamos como os nossos representantes, uma constituinte, para fazer uma Constituição, ou seja, criar normas da maneira como nós, enquanto país, sociedade, deveríamos viver. E nós decidimos da seguinte forma, que deveríamos construir uma sociedade livre, justa e solidária, que nós deveríamos garantir o desenvolvimento da nação, erradicar a pobreza e a marginalização, deveríamos reduzir as desigualdades sociais e regionais, deveríamos promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação.
O ponto é... Inclusive é religiosa, né? Inclusive é Porque religiosa. o pessoal de matriz africana está pagando caro por esse Nossa, negócio. É aí. verdade. Interessante que nós fomos os perseguidos lá atrás É. e agora está exercitando perseguir os outros também. Esse é um Antes problema. quando o país era confessional, antes da República, a gente não podia nem casar, né? Não podia enterrar nossos Não mortos. podia enterrar os nossos mortos. Agora tem uns crentes aí, uns crentoides, né? Porque crente não faz Não isso. faz, não. Mas tem uns crentoides que acham que se o cara não crê como a gente, ele perde direito de ser gente. Isso é um absurdo, né? Então, princípio, se a gente pegar os princípios da Bíblia, já que a ideia é essa, se no início Deus colocou na lei lá que o povo de Israel, que ele deveria lembrar que eles foram escravos, da mesma forma, temos que lembrar, olha, nós somos perseguidos. Vocês querem serem tratados da mesma forma? E lá tinha lei para acolher o estrangeiro. É verdade. Tinha lei para restringir. Lembre-se que Porque vocês foram foram escravos. exatamente. Vocês foram isso mesmo. estrangeiros. Então, Né? de que maneira vocês gostariam de ser tratados? Então, esse é um negócio que tem de ficar claro pro evangelicoide, para ele voltar a ser evangélico, né? Que é, evangélico é a favor de dar refúgio para quem pede refúgio, Quem pede viu? refúgio. Esse negócio aí de escória do mundo está chegando no Brasil, para nós evangélicos, nenhum ser humano é escória, entendeu? Nenhum ser humano é escória, entendeu? Todo ser humano é igual em direitos, em deveres, em privilégios e em prerrogativas e em obrigações. Todos somos iguais perante a lei. Então não tem escória. Esse negócio de escória, essa conversa de que a escória do mundo está vindo para cá, isso quebra a Constituição e isso quebra a própria Bíblia. Aliás, voltando para a Constituição, agora que todo mundo está dizendo que é golpe, o que faz? O que o STF tinha de fazer? Anular a eleição. Anular a eleição, Anular a eleição. pedir perdão para Dilma. Começar tudo de novo. Desclassificar o impeachment. Chama a eleição geral. Chama a eleição geral. Antes de entrar nesse ponto aí, aproveitando a palavra do Ari, né, de início, é bom a gente lembrar que não tem como que aquele que nasceu de novo tratar as pessoas dessa forma. Se é cristão, se nasceu de novo, ele conhece a Deus. E se conhece a Deus, que Deus que é amor. Então não tem como aquela pessoa que ama tratar o outro dessa forma. A redenção. Se ela é cheia do Espírito Santo, a redenção se ela primeiro tem Deus nos na vida redime. dele. A redenção primeiro nos redime a ser gente. Exatamente. A existência. E depois a transcendência. Exatamente. Né? Então, isso A primeira coisa que Jesus faz é levar a gente de volta para a humanidade. A humanidade. Eu gosto daquela fala de Deus para Abraão, porque Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Quando ele disse isso para Abraão, ele deu para Abraão um vislumbre da humanidade, né? Ou seja, o Abraão deu um salto ontológico, porque antes, para ele, o mundo era o clã dele. Agora, Deus estava dizendo para ele, não, tem muito mais gente, tem muito mais gente, a terra é muito grande. Conta as estrelas aí, conta. E eu vou te dizer uma coisa, em você todos serão abençoados. Caramba, que vislumbre de humanidade. Você não é meu alvo, né? Você passa a ser o meio de alcançar para você ser abençoador. Né? Então, você aí que está ouvindo a gente, se você ainda é um evangelicoide, você pode se tornar um evangélico, entendeu? O evangélico é aquele que sabe que tem de dar refúgio, que tem de dar comida, que tem de dar roupa, que tem de dar casa, que tem de lutar pelos direitos humanos, que tem de respeitar a vontade do povo, que tem de manter a Constituição e mais, que tem de aprimorar a Constituição para que ela dê muito mais base para os direitos humanos, entendeu? Esse é o evangélico. Agora, o evangelicoide é essa turma aí que apoia a tortura, que apoia a quebra de Constituição. Isso não é evangélico, é evangelicoide. Retirada de direitos. Retirada de direitos. Então, isso não pode, tá certo? Então, gente, nosso recado hoje é muito claro. STF, acorda, meu filho. Vocês, quantos são? 11? 11. Vocês 11. Faça o favor de fazer a Constituição ser respeitada nesse país. Começa com a soltura do Lula, por favor. Isso. O cara é um preso político. Então, começa soltando o homem, bota o homem de volta para exercício dos direitos dele. E, vocês não sabem o que fazer? Anula essa eleição.
caça essa chapa cheia de mentira, de fake news, de caixa 2, de laranja. Olha, bota abaixo esse laranjal fake e chama novas eleições. E vamos fazer um país daqui para frente, né? E daqui para frente, vamos respeitar a Constituição de 88. E se a gente vai fazer alguma coisa com a Constituição de 88, vamos aprimorá-la para que ela garanta ainda mais o Estado social e securitário do Brasil. Viu? Você que está apoiando essa reforma injusta da Previdência, a Constituição de 88 criou uma nação securitária. Ok? Então é isso. Constituição também é de Deus. E quebrar a Constituição é pecado. Saiba disso daqui para frente.